Olá, boa tarde. Tudo bem, gente? Gente, tudo bem. Quem não estava aqui na minha primeira aula, prazer, eu sou João. Sou professor do SES, professor de processo civil na Rui Barbosa, no Salvador Concursos, alguns núcleos de pós-graduação aqui em Salvador. Sou advogado, militante, barriga no balcão. E para mim, reitero, assim como eu disse na primeira aula, é motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Defensoras, mais uma vez, só mulheres aqui presencialmente me assistindo, o que é muito bacana e comprova a minha tese de que quem se preocupa efetivamente com o conhecimento técnico no nosso país são as mulheres. Os homens não estão muito preocupados. Se tiver alguém no interior me ouvindo aí que seja homem, é exceção à regra, que a regra é que as mulheres são as que correm atrás. Gente, eu fico surpreso com o tamanho que temos hoje da Defensoria Pública. Não é fazendo aqui, puxando o saco de vocês nem nada, mas eu fico realmente surpreso com a estrutura da Defensoria, eu fico surpreso com o investimento que a Defensoria tem na atualização, com o investimento que a Defensoria tem com os profissionais, com a preocupação. Isso é muito louvável e, verdadeiramente, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Olha só, eu trouxe aqui, assim como eu fiz da outra vez, uma lembrança que é endereçada não a pessoas individuais, mas sim à Defensoria Pública. Então, fica aqui um presente desse humilde professor para a Defensoria. É um livro no qual eu tenho uma pequena participação, mas que conta com excelentes artigos, tá? Então, todos terão acesso, é bem bacana. Mas, para que a gente não perca muito tempo, já visto que o nosso tema é enorme, vamos começar, né? Hoje, o nosso tema é o da competência. Coloco ali os meus contatos, mas, claro, que vocês têm total liberdade para intervir aqui a qualquer momento na aula, podem me perguntar. A gente, na verdade, é uma troca, né? Vocês não estão aprendendo. Isso é um curso de atualização, mas, na verdade, é um curso que visa esse contato, né? Eu, talvez, dedique a minha vida especificamente ao processo e traga algumas ideias que vocês não tenham visto, mas vocês também, com certeza, vão trazer coisas da prática de vocês que eu não vejo tanto, porque eu sou advogado particular, né? Advogado militante, apesar de admirar muito o trabalho da Defensoria. Vamos começar. Galera, competência. Olha só, o tratamento da competência no direito brasileiro, e especificamente na jurisdição civil, é um tratamento assim, bastante complexo. Pode não parecer, porque na prática nós acabamos nos familiarizando com uma ou outra área de atuação, e eu sei que na Defensoria tem essa distinção, tem essa segmentação, e aí parece que as coisas vão ficando mais fáceis. Bom, direito de família, eu sei que tem lá uma vara cível, eu sei que provavelmente estadual, eu sei que vai ser geralmente o endereço ou o território de quem é o beneficiário da tutela, enfim, tem lá os seus enquadramentos mais típicos. Mas, como isso é um curso amplo para toda a Defensoria, eu tenho que falar sobre todas as hipóteses de competência. Antes de entrar nos critérios distintivos da competência, que é como vocês aprenderam e como eu aprendi na faculdade e como nós costumamos ler nos livros, eu preciso dar um passo atrás. Eu preciso falar um pouco sobre a distinção entre competência e jurisdição. E depois eu vou chegar nos efeitos práticos disso. No primeiro momento parece ser algo muito teórico, não é? Vamos lá. A jurisdição nada mais da forma mais simples que eu posso falar para vocês sobre isso, jurisdição é um poder de julgamento. Né? Jurisdição é uma massa abstrata de julgamento. É um poder de julgamento que está em cima, rodeando aqueles membros do Poder Judiciário que têm a possibilidade, que têm a atribuição de resolver conflitos, mas também rodeia membros do Poder Legislativo e alguns tipos específicos de processo. Enfim, o nosso sistema jurídico ele prevê poder de decisão para muitos entes e para muitas pessoas. O que nos interessa hoje aqui é a jurisdição comum. O que nos interessa hoje aqui, na verdade, é a delimitação da jurisdição. Ou seja, quais são as atribuições específicas para cada tipo de caso ou para cada tipo de julgador. E aí nós estamos falando da competência. A jurisdição, portanto, é uma massa abstrata, que é um poder de julgar, mas ela é delimitada, porque ela não pode ser 100% para todo mundo, porque se assim fosse, qualquer juiz julgaria qualquer coisa e nós teríamos provavelmente um caos maior do que o que aí vigora no nosso judiciário. O nosso judiciário tem cerca de 80 milhões de processos hoje, né?
conforme os números lá do Justiça em Números 2018, que é o mais atual. 80 milhões de processos. Ou seja, se nós não tivéssemos uma grade, uma estrutura para pré-definir quem julga o quê, imagina, ninguém julgava nada, né? Nós já temos um passivo gigantesco, ia ser pior ainda. Mas, enfim, essa é a distinção entre competência e jurisdição. Afinal, o que é competência? Competência é a delimitação da jurisdição, é a atribuição. São alguns autores que escrevem de uma forma um pouco mais rasa, mas também interessante, escrevem que são pílulas de jurisdição, né? São pequenas linhas da jurisdição que são atribuídas a cada julgador. Obrigado, amigo. Vamos lá. Então, assim, vamos fazer o nosso recorte. A nossa competência vai ser a judicial e, claro, nós vamos fazer uma abordagem ampla. Mas mais importante do que o direito material envolvido, isso não seria nem exatamente processo civil, é o tratamento, é o regime jurídico dado à competência de forma geral no sistema brasileiro. Isso é que é o mais importante de ver. Isso é o que tem alguma alteração significativa no CPC e que é interessante e que motiva essa essa conversa, esse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje. Ok? Vamos lá. Artigo 42 do CPC, eu transcrevo ali nos slides alguns artigos de lei, só para elucidar, tá? Alguns eu vou ler, outros não. Mas esse primeiro é importante porque, numa primeira leitura, ele dá a entender, ou parece demonstrar, que não há assim, uma profundidade teórica muito grande. Então, assim, as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites da sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir o juízo arbitral. Tem dois grandes detalhes aí. Primeiro, quando a lei fala que as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites da sua competência, leia-se causas cíveis, um espectro gigantesco de demandas e de conflitos e de litígios e de questões que vão ser levadas ao judiciário. Segundo, nos limites da sua competência, remete ao princípio do juiz natural. O juiz tem que ser imparcial e competente. Ou seja, alguma lei tem que dar a ele o poder de julgar aquela determinada demanda. Terceiro, o juiz que exerce essa jurisdição civil, ele está atrelado às normas brasileiras. Ele não pode, pelo menos num primeiro momento, se valer de legislação estrangeira. E aí olha como o artigo é perigoso. O artigo fala na parte final dele, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Lei 9.9307, que é a lei de arbitragem, só que na arbitragem os árbitros não estão vinculados estritamente ao direito brasileiro. Tem que lembrar disso. O árbitro ele é escolhido, vocês sabem disso, mas as partes podem selecionar o direito aplicável à espécie. Então, imagina um conflito de João... Alguém resolveu lavar alguma coisa. De João contra... Me diz seu nome. O nome da senhora. Berenice. Um conflito de João e Berenice é um conflito pequenininho. Berenice, uma defensora pública da Bahia, João, um humilde advogado. A gente pode ter um conflito em decorrência de um contrato, de alguma coisa. Talvez não valha a pena para a gente instituir um juízo arbitral, porque ainda é caro. A gente precisaria entrar num acordo para selecionar o árbitro. Talvez não valha tanto a pena, talvez até seja melhor conciliar, mediar. Mas imagina um conflito da Petrobras com a Ipiranga para interpretar uma cláusula contratual bilionária que vai causar um impacto ativo ou passivo gigantesco em uma das empresas ou em ambas as empresas. Será que vale a pena submeter isso ao juízo comum? A um juiz que tem outros 8.000 processos para julgar na vara dele? Será que vale a pena? Será que o fato do processo talvez ainda ser mais barato na justiça comum vale a pena? Será que a justiça brasileira, usando as normas brasileiras, é a mais adequada para julgar esse conflito? Ou talvez fosse melhor elegermos um árbitro especializado na matéria, que a despeito de um pouco mais caro, seguramente vai resolver mais rápido? Essa é a questão. Esse é o problema do artigo 42. Ele dá a entender uma coisa que, na verdade, não é a aplicabilidade real.
Então, assim, tem que tomar cuidado e diferenciar a jurisdição comum, a competência comum de um magistrado, da competência de um árbitro. De um árbitro. Vamos lá. Ainda seguindo essa lógica, que é a lógica da jurisdição e os limites dessa jurisdição, existe no Brasil a possibilidade dessa decisão judicial chamada traslatio iudice, ou traslatio judice, não importa o jeito que fala, é latim, é chato. Mas o que é que importa dizer? A jurisdição, ela é una, a jurisdição é uma só, e ela é delimitada. Mas essa delimitação, a despeito das regras de competência que nós vamos estudar, e aí eu vou firmar uma premissa forte e impactante aqui, ela não é absoluta. Porque no nosso sistema, existem postulados hermenêuticos que nos autorizam a entender que, em dadas circunstâncias, regras podem ser quebradas. Então, um juiz absolutamente incompetente, saiu competente ali, mas é incompetente. Um juiz absolutamente incompetente pode proferir uma decisão e ela ser válida, ou ela vir a ser convalidada depois? Pode, com base em alguns princípios ou em alguns postulados. Mas o principal deles, que é o que eu acho que nos toca mais aqui, e talvez nos toque a atividade da defensoria, é que, na iminência de perecimento de um direito, ou talvez até quando o direito envolvido for bastante delicado, como, por exemplo, direito entre a vida e a morte, sim, é dado às partes, e com certeza é dado à defensoria pública, atuar de forma um pouco menos atrelada à formalidade, de modo que até para os casos de extrema urgência, um magistrado que é absolutamente incompetente possa proferir uma decisão e essa decisão possa vir a ser convalidada depois. Então, num caso que viesse sobre a vida e a morte, em um plantão judiciário, numa cidade do interior que só tem uma vara, por exemplo, ou até que tem duas varas, mas no dia o juiz da vara civil não está lá, só está o juiz penal, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar de pleitear um direito? Não. Em função da urgência envolvida, eu vou pleitear para qualquer juiz que esteja lá e ele vai deferir a medida e depois, se for o caso, se convalida. Ou se vislumbrarem posteriormente que a medida foi incorretamente deferida, que se apurem as perdas e danos. Mas não é dado ao juiz negar por conta de uma formalidade. Qual é o permissivo para isso? O permissivo é que a jurisdição é una, a despeito da competência ser uma regra de delimitação da jurisdição. Jurisdição é poder de julgamento, competência é outra coisa. Essa é uma primeira premissa importante que nós temos que tratar. Deixa eu tomar um golinho de água. Tá vendo? Eu me surpreendo. A Defensoria Pública é o único lugar que eu dou aula, é o único, juro para vocês. Isso é uma curiosidade. Em que o café é gostoso, o café é gostoso mesmo, a água é geladinha, o ar-condicionado funciona, a gente é filmado, tem um data show, uma turma só de mulheres. Quer dizer, é um negócio assim, a Defensoria, eu vou ficar perpetuamente aqui. Eu vou falar assim, eu vou fechar um curso, uma vez por mês eu venho aqui. De graça, não tem problema, eu venho. Pode vir. É um negócio inacreditável, até água gelada, meu Deus. Tudo bem? Não, assim que é bom. Eu não quero que venha nenhum homem. Eu quero que venha... Eu quero. Se a senhora puder me colocar um, agradeço muito. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, viu, gente? Ó, não distrai no café, não. Vamos ficar comigo aqui, viu? Olha só, deixa eu aprender a mexer nisso aqui primeiro. Pronto. Gente, ainda engateando um pouco para a gente começar com açúcar. Açúcar eu sou raiz. Por isso que eu estou com essa barriga aqui. Para começar a acelerar um pouquinho mais, vamos falar sobre as fontes em termos de competência. E aí começa a engrossar o caldo, rapaz. Muito obrigado, viu? É Berenice, né? Obrigado. Não, mas tá gostoso mesmo, sem mentira nenhuma. Eu dou aula lá em uma instituição de ensino, eu quase falei o nome. Eu dou aula numa instituição de ensino particular aqui de Salvador, que o café é horrível. Fica aqui o registro. Olha só, galera. Em termos de fontes em matéria de competência, nós temos um fator complicador assim, muito grande.
é absolutamente esparsa a malha de tratamento de competência no direito brasileiro. Então, eu coloquei ali a título exemplificativo as fontes normativas em termos de competência mais comuns. Eu coloquei ali a Constituição, todo mundo sabe, é óbvio. Eu coloquei o CPC, claro, é evidente, o ululante. Mas tem outras, os regimentos internos dos tribunais, as competências, as constituições, perdão, dos estados tão pouco lidas, né? Outras leis federais esparsas. Então, assim, o núcleo da competência, ou seja, o centro, onde tem as principais previsões sobre competência, já é um centro gigantesco. Se a gente for parar para se deparar sobre o regimento interno dos tribunais, meu Deus, o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é uma infinidade, é um mundo. Agora, 2018 foi reformado para se adequar ao novo modo de se pensar processo, mas é gigantesco. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. A legislação esparsa. O que é que compõe o sistema processual brasileiro? Meu Deus do céu, é um mundo. É o CPC, é a lei, 3 leis dos juizados, todas as leis de processo coletivo, mandado de segurança, constituições, Constituição Federal, é um mundo. E todas têm determinação sobre competência. Parece que todo mundo que vai fazer uma lei quer colocar um artigozinho sobre competência para dizer assim, ó, eu também falei sobre competência aqui. E nós temos o problema da competência, porque em tese, competência para falar sobre processo seria só da União, né? Mas os estados também têm competência para legislar sobre processo. Também tem. Os estados têm competência. Inclusive agora, o estado de Pernambuco, salvo engano, não sei se foi através de lei ou se foi de decreto, não sei, editou algum ato normativo versando sobre o processo. Paula Sarna, ela escreve normas de processo e normas de procedimento pela Juspod, foi a tese de doutorado dela, salvo engano, e ela fala muito bem sobre isso. Talvez seja uma obra que vale a consultar depois. Bom, além disso, tratados e convenções internacionais. Claro, porque versar sobre competência não é apenas competência interna, né? Se fosse só competência interna, seria maravilhoso. Mas é competência internacional também. Porque as circunstâncias da vida não acontecem apenas no Brasil, e não só com brasileiros, e não só com estrangeiros domiciliados aqui. Acontecem no mundo. Hoje em dia, nós viajamos aqui para o lado, Buenos Aires, é mais barato para Buenos Aires do que ir para Porto Alegre. Eu vou para Buenos Aires, compro um computador lá porque eu achei mais barato, o computador dá pau, o que eu faço? Eu vou ter que entender qual é a competência internacional para eu saber que o CPC traz uma previsão de que eu posso ajuizar essa ação aqui. Essa é a questão. Tem outros problemas que nós vamos discutir. Mas eu coloquei um exemplo aqui, na LINDB. A nossa LINDB, que foi recentemente alterada agora em 2018, para incluir uma parte importantíssima sobre dever de fundamentação das decisões, mas eu não vou falar sobre isso. Na LINDB, Lei 4657 de 42. Nossa Senhora. Olha o que diz o artigo 12. É competente a autoridade judiciária brasileira, quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Ou seja, uma previsão claríssima sobre competência. Na lei de introdução ao direito. E se formos observar com calma, o CPC replica essa previsão no seu artigo 23. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, assim, isso existe, isso é prévio ao CPC. Isso é prévio. Ou seja, não tem como ler no CPC sem saber quem é o pai da criança. É como na doutrina. Eu leio Fred J, mas todas as ideias do livro são de Fred? Não, tem várias ideias, são Humberto Teodoro, Dinamarca. Eu tenho que saber quem é o pai, para eu poder entender o instituto. Está aí, ó, na LINDB. Ou seja, para determinar a competência, eu tenho que ler a LINDB primeiro. Eu tenho que saber teoria do direito. Essa é a complicação da competência. Professor, João, quando você se reúne com um cliente e o cliente fala, vai ser aonde essa ação? Eu digo, não sei. Eu vou analisar. É um emaranhado de normas, eu não tenho como garantir a ele que vai ser em um ou outro lugar. Não sei, às vezes eu não sei. Se for uma ação mais simples, juizado, beleza. Mas se for uma ação um pouquinho mais complexa, quando envolve uma autoridade do Estado, quando envolve alguém com prerrogativa de foro, que no cível são hipóteses remotas, mas no penal, por exemplo, são hipóteses vastas, apesar de terem sido reduzidas agora.
Então, assim, é um pouco complicado. Vamos avançando. Quais são os limites da jurisdição nacional? Gente, os limites da jurisdição nacional, eles se confundem, e aí a gente começa a entender melhor o porquê da competência, se confundem com o condicionamento dado pelo sistema ao exercício do direito de ação. Os limites da jurisdição nacional se confundem com as condições da ação, com as técnicas procedimentais. O nosso sistema nos impõe condicionantes, nós temos que subir alguns degraus para que a gente vislumbre o horizonte. Não é qualquer tipo de demanda em qualquer tipo de atuação. Já com relação à jurisdição internacional, e ali eu coloquei externamente, a jurisdição era limitada por fatores que vêm de lá da soberania dos Estados. Isso é uma discussão muito tensa e muito fértil. Até que ponto uma mesma ação pode ser julgada no Brasil e na Espanha, por exemplo? E se eu obtiver o trânsito em julgado das duas, qual a decisão que produz efeitos? E se eu tiver direitos e interesses que sejam interligados e estejam uma parte lá e uma parte aqui? Qual a decisão que se sobrepõe à outra, já que são dois estados soberanos? E mais, vamos atualizar? E se os bens e interesses que estiverem sido debatidos na demanda forem estritamente virtuais, como no caso da herança virtual, que está agora, tema importantíssimo. Eu morri, João. Nossa, eu tenho um HD que deve ter um arquivo de 70 mil peças jurídicas. Talvez seja interessante para alguém. Meu filho, não sei, lá no futuro minha esposa, meus sócios. Será que eu vendi isso para alguém lá fora antes de morrer? A pessoa se interessou porque sabia que eu atuava muito e era professor. Quem tem direito a isso? A quem é que julga? Sim, beleza. E se for simultâneo, dois países julgam. Qual a ação que vale? Qual é a decisão que vale? Como é que faz para transitar em julgado? É isso que nos interessa. Talvez hoje eu consiga esclarecer algumas dessas inquietações aqui para vocês. Tá bom? Mas não só isso, claro. Isso é um dos temas que nós vamos debater. Olha só. É óbvio que se nós temos limitações internas quanto à competência brasileira ou externas quanto à competência internacional, nós temos consequências. Qual é a consequência para a inobservância de limitações à jurisdição externa e qual é a consequência para a inobservância de limitações internas? Bom, grosseiramente, nós podemos falar que, com relação às limitações internas, ou seja, descumpridas regras de competência interna, nós teremos a redistribuição dos processos. Porque no Brasil não é dado mais a nenhum julgador simplesmente extinguir o processo e fala assim, parte se vire e redistribua. Não. O judiciário, através da sua estrutura, ele vai enviar para quem é competente. Agora, a nível internacional, qual seria a competência, já que não pode haver redistribuição? Seria talvez a extinção das ações. Mas já já a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos ver, por exemplo, que não há litispendência entre ações. Uma tramitando no Brasil e uma tramitando fora do Brasil. Sim, mas qual a consequência jurídica? Vamos chegar lá. Avançar mais um pouquinho. Vamos lá. O sistema brasileiro, e agora a gente entra numa dogmática que é muito mais importante, tem muito mais consequência prática do que tudo que eu falei até então. O sistema brasileiro, ele faz uma diferenciação muito importante. Ele distingue as ações que obrigatoriamente tramitarão no Brasil, que não podem tramitar em nenhum outro lugar do mundo. Quer dizer, até podem tramitar, mas jamais produzirão efeitos no Brasil, jamais. E do outro lado da parede, ele coloca as hipóteses em que a ação poderá tramitar também no Brasil, mas pode tramitar em outros países. Então, de um lado, artigo 23, nós temos competência exclusiva brasileira. Do outro lado, artigos 21 e 22, nós temos a competência concorrente do Brasil com outros países.
Costuma-se dizer que, para que a gente não tenha que decorar a letra da lei, que a gente só tem que analisar, na verdade, a competência exclusiva brasileira. Porque o que não for competência exclusiva brasileira vai ser competência concorrente, naturalmente. E para ser competência concorrente, tem que ter algum aspecto da demanda que toque no Brasil. Parece simples, mas nem sempre é. Porque as circunstâncias da vida, elas não são Tício contra Caio cobrando indenização por dano moral. E vocês sabem muito bem disso. Quando a pessoa senta na nossa frente para relatar o problema que ela tem e pedir que nós, pelo menos num primeiro momento, pensemos na solução jurídica ou no direito envolvido, elas contam uma enxurrada de coisas. São muitos direitos. Às vezes ela tem chance de êxito, às vezes ela não tem. Às vezes é mesclado. Tem uma circunstância que é boa, uma outra circunstância não é tão boa. Nós sabemos que tem que comprovar, não é só requerer de qualquer jeito. O mundo real é uma coisa, o mundo do direito, o mundo do processo é outra coisa. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com isso aqui. O artigo 23 traz as hipóteses de competência exclusiva brasileira. Seriam elas, a primeira, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Pronto. Essa é a primeira assertiva que a lei nos traz e a mais simples de todas. Imóvel situado no Brasil, por óbvio, só pode ser julgado pela autoridade brasileira. Como é que uma autoridade estrangeira pode se meter numa disputa por uma terra que está no Brasil? Primeiro, não há adequação no fato de uma autoridade estrangeira querer se imiscuir na competência brasileira e julgar. E segundo, além de não haver adequação decorrente de lei ou até de razoabilidade, não faz nenhum sentido, haja vista a questão da territorialidade. Nós sabemos que a nossa justiça, ela preza por ser especializada e ela preza por se aproximar. A maioria do pessoal da defensoria, e eu também, atua na justiça comum. Estou chutando aqui, talvez a maioria. Acredito que sim, por conta da própria divisão do judiciário. A justiça comum é a que tem maior capilaridade, ela que está próxima do cidadão, boa ou ruim, ela que está em todos os lugares. Ah, tem uma vara lá nos quintos dos infernos, ela é horrorosa, tem um juiz péssimo, mas existe. Pior é você olhar no seu entorno e não ter nada. Você querer exercer um direito e ter que exercer de próprio punho. Então, assim, atenha atenção a isso, territorialidade, especialidade, só o juiz brasileiro pode julgar, porque só o juiz brasileiro ele pode tornar palpável o que está sendo julgado. Como é que um juiz na Alemanha vai poder julgar uma ação que tem por objeto um imóvel brasileiro? Ah, hoje em dia a tecnologia, fotos, vídeos, é a mesma coisa do que olhar no olho, do que sentir. Porque julgar, que eu saiba, é isso. Julgar não é passar o olho num processo e falar assim, toma aqui a sentença. Não, julgar não é isso. Talvez no Brasil tenha se criado esse padrão, mas está errado. Julgar é sentir. Dignidade é pessoa humana, não trate como números, trate pessoas como pessoas. Talvez o nosso judiciário tenha uma dificuldade com relação a isso, mas é o certo. Esse é o certo. Errados são eles, não nós. Certo? Segunda hipótese. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular ou a inventário e a partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Bens situados no Brasil. Bens situados no Brasil. Está aqui, ó. Bens situados no Brasil. A lei estabeleceu aqui alguma limitação em relação a esses bens? Disse se são imóveis, móveis, se são semoventes, de valor acima de 1.000 salários mínimos. Bens situados no Brasil. Olha que loucura. Um celular. O cara passou a vida inteira na Europa, o cara comprou lá, as relações estavam todas aqui. Mas ele tem um bem que está aqui no Brasil por um acaso. Vai entrar na conta? Ainda que o autor seja de nacionalidade estrangeira e tenha domicílio fora do território nacional. Se ele tiver um patrimônio, um bem aqui, sequer, essa ação vai ter que tramitar aqui, meus amigos, minhas amigas. Vai ter que tramitar aqui. E aí? Ah, professor, não, peraí. Quem está aqui conhece ele, manda um FedEx lá para a Alemanha, para onde é o país. Bom,
Você está contrariando a lei. Não sei nem qual é o crime que você se enquadraria, porque penal não é comigo, é um direito que eu não acredito. Eu falo sobre civil. Penal não me chame. Mas assim, está errado. Porque se está aqui no Brasil, tem que ser julgado aqui. Não importa qual é o tipo do bem. E mais, por que isso, João? Porque, em termos de partilha, seja por morte, inciso 2, ou seja por afastamento das pessoas, inciso 3, separação, dissolução, divórcio, o que o Estado quer é tributar. O Estado não está preocupado para onde vai o bem de quem é, de quem não é, para quem vai. Ele quer tributar. Se você impede ele de tributar, está errado. Ele quer tributar. O problema é do cara. Ele morreu aqui, deixou um bem aqui, vai ser julgado aqui. Pois é. Aí é que nós começamos a ter uma série de problemas. A nossa legislação, até mesmo os tratados internacionais, não resolvem isso. Não resolvem. Eu entendo que ele vai ter que inventariar uma coisa aqui. Ah, mas ele só tem parentes na Áustria, professor. Eles vão ter que vir para cá? É o que a lei diz. Não foi eu que criei a lei. Eu não sou legislador. Eu sou o cara que olha a legislação e tenta resolver da melhor maneira. Vai ter que fazer isso. Ou então o Estado que cria uma forma de enviar esse bem lá para fora, já tendo tributado. Ó, paga o tributo e eu mando para aí. Porque o que ele quer é tributar. Ele não está preocupado com o procedimento, ele não está nem aí. Ele quer receber o dinheirinho. Isso. Exatamente. No caso do celular, vamos lá, nem tributação teria, né? Porque até R$100 e poucos mil, a gente sabe que cai na isenção. Mas vamos pensar em outros bens. Vamos pensar numa obra de arte. O cara estava passando pelo Brasil e veio aqui comprar um quadro. Um quadro que vale R$2 milhões. A família não vai deixar aqui o quadro. Eles vão tentar tirar. E aí, como é que tira? A Receita vai tributar e vai permitir que o inventário seja feito lá? Só que nós vamos ver... só que nós vamos ver que o caminho inverso, patrimônio que não esteja no Brasil, que esteja em outro lugar, os nossos tribunais começaram a dar uma providência meio louca. Eu vou mostrar para vocês já já. Lembra disso, tá? Então, gente, olha só. Artigo 23 versa sobre duas hipóteses. Duas hipóteses, basicamente. A primeira hipótese, bens imóveis. Lembra sempre, ó, bens imóveis só tramita no Brasil, ponto. Qual a outra hipótese, João? Partilha de bens, seja por morte ou por separação, divórcio, dissolução de união estável. Falou em partilha de bens, pensa tributação. Seja por morte ou seja por separação, afastamento, desquite, seja lá o que vocês quiserem fazer da relação de vocês. Se tiver que haver movimentação de bens, o Estado quer dinheiro. Acabou. O Estado não está se preocupando com nada. Ele disse assim, ó, no que eu tenho que tributar, eu boto exclusivo no Brasil. É isso que o artigo 23 está dizendo. Vamos lá. E agora nós vamos passar para as causas. Ah, sim. Eu já coloquei no outro slide. Excelente. Lembra que eu disse para vocês há 20 segundos que se o patrimônio de uma pessoa que não é brasileira, que não mora aqui, estiver aqui, vai ter que ser julgado aqui. Mas e se essa partilha, porventura, for de um patrimônio que não está no Brasil? Será que a jurisdição brasileira pode julgar? Quer dizer, pense um casal que quer se separar e tem investimentos no exterior. Ou alguém que morreu e tem investimento lá fora, que tem $350 mil nos Estados Unidos. As determinações da partilha podem ser feitas pela justiça brasileira e vão atingir patrimônio que não está aqui, está lá? Essa é a primeira pergunta. Pode ou não pode? Segundo, será que os Estados Unidos vão aceitar essa determinação? Porque isso é sentença estrangeira, né? Em tese vai ter que ser homologada na Corte Suprema lá. Pois é, essa é a pergunta. De outro lado, é possível que uma decisão proferida no Brasil e que disponha sobre direitos patrimoniais decorrentes de regime de bens da sociedade conjugal aqui estabelecida, tenha efeito sobre bens situados no exterior? Aí eu falei assim, gente, quando é daqui para lá, ou seja, quando o patrimônio está aqui, o brasileiro é duríssimo, né? Fala assim, vai ter que julgar aqui. Mas quando é de lá para cá? Quarta turma, relatora Maria Isabel Galotti, 1552-913, Rio de Janeiro. No caso, em exame em que o bem cuja partilha se pretende é dinheiro,
bem fungível e consumível, não tem relevância indagar em que local estará ele hoje. Depositado. Ou mesmo se já foi consumido, pois o que se irá reconhecer em favor de dos ex-cônjuges, caso procedente seu pedido, é o direito de crédito a ser executado dentro das possibilidades do patrimônio devedor do Brasil, no exterior, de acordo com as regras vigentes no país onde se pretenda executar a sentença. O que é que a gente está dizendo? Eles estão dizendo que é sim possível que a justiça brasileira traga determinações que decorram do regime de bens utilizado no casamento para bens, patrimônio que não esteja aqui. No caso concreto aí, eram 238 mil dólares que estavam fora do Brasil. A justiça brasileira fez a determinação de quem vai ficar. E olha como a decisão é louca. Falou assim, ó, não importa se já foi gasto. Não importa. Eu quero estabelecer as obrigações pertencentes a cada um. Não importa onde o bem estiver, não importa se o bem ainda existe ou não existe mais. Eu vou impor aqui quais são as determinações. Ou seja, quando a pessoa vier te procurar, para falar assim, ó, eu conheço o patrimônio dele, é muito alto, não no Brasil, lá fora. Você fala, não tem problema, a justiça brasileira vai julgar. Pega esse precedente. Não necessariamente. Não necessariamente, porque uma das partes está, você. E pior, eu já peguei um caso semelhante a esse. Era um cidadão espanhol que casou com uma brasileira, mas ele casou mesmo. Ele casou, foi casado 30 anos. Só que a mulher era muito humilde. Era aquela época em que o homem era o homem da casa, o arrimo, ele mandava. A mulher era um móvel. Era um móvel que fazia filho se desse sorte. Era assim. No Brasil, coronelismo, que foi até 1980. Não é muito distante, não. Vocês sabem melhor que eu. E essa moça, ela chegou para nós, assim, numa tranquilidade. Ela falou, não, eu sei que ele é muito rico, mas eu não quero, assim, muita coisa, não. Só que eu passei muito tempo casada com ele. Ela tinha sido funcionária dele, mas ele casou mesmo. O pior foi que ele casou. Foi, não, casou no regime legal da época, que era, enfim. E aí, ela falou assim, eu quero um apartamento, eu quero ficar no apartamento que a gente mora, que é um apartamento Costa Azul, 300 e poucos mil reais, assim, é um valor significativo, mas é uma classe média, né? E eu quero, assim, durante um ano, uns 2, 3 mil reais para eu poder me manter, porque ele me mantinha, e eu tinha despesas altíssimas por mês, porque ele me mantinha sempre, ele era muito rico. E beleza, nós fomos investigar a vida do cara para a gente poder saber, ó, tem pertinência, não tem, vamos ver como era a relação, a gente começa a investigar, né? Joga daqui, estica dali, joga o nome do cara, vê as empresas. E nós descobrimos que ele, de fato, era muito rico no Brasil. Ele tinha, assim, uns 40 milhões em patrimônio no Brasil. Ó a história. Descobrimos também que ele já era casado na Espanha. Não se separou, veio para cá e casou com ela aqui. Mas o melhor não foi isso. Nós descobrimos que todo o patrimônio grosso dele, a riqueza real, foi construída durante a vigência da relação e que não estava no Brasil. O patrimônio verdadeiro dele, ou seja, para além de 40 milhões, estava na Espanha, onde ele tinha uma rede de empresas que valia aproximadamente, se eu me lembro bem o número, 265 milhões de reais. 265 milhões, o cara tinha 300 milhões em patrimônio. Todo construído ao longo da vigência da relação, praticamente. Ou seja, a gente vai pedir tudo. Eu quero 50% de todo o patrimônio construído. Eu vou jogar assim. E jogamos assim. Na verdade, jogamos não, porque eu não fiquei no processo. Um colega meu daqui de Salvador que pegou. Eu não pude continuar, eu saí do escritório na época. Mas existe esse processo. Está tramitando. Existe. O cara é um dos homens mais ricos do mundo, talvez. Assim, tirando o top 200, tirando os ETs, né? Os donos do Facebook, etc. Tal. Pessoas comuns, o cara é um dos homens mais ricos do mundo. E a mulher chegou pra gente numa humildade para dizer assim, ó, não. Que eu me lembre, não. Mas e aí, será que eu posso dispor sobre esse patrimônio que não está aqui? Ó, posso. Posso sim. Mas se fosse o contrário, se o patrimônio estivesse aqui, o Brasil não aceita que nenhum outro estado disponha. Quem for atuar no tribunal e chegar a uma homologação de sentença estrangeira no STJ, versando sobre bens no Brasil, ó,
Nananina não. Matérias do artigo 23, STJ, você não homologa. Essa é a questão. Agora, se for bem lá fora, eu posso falar. O STJ é bacana, né? O STJ é legal. É isso aí. Tá aí o precedente, depois eu vou passar esse material para vocês, tá? Me cobrem. Vamos lá. De outro lado, nós temos a jurisdição concorrente. Que horas são? Só para eu... 15 para as 4. Ótimo. 1h15, né? Não tem intervalo, não tem? Não, né? Vamos levando. Até porque 2 horas é muito pouco tempo para qualquer tema de processo. Sempre faz essa maldade comigo. 3 horas já é apertado. A pessoa fala, vão ser 2. Eu falo, não, vocês estão querendo me matar, né? 2 horas, se eu falar meu nome inteiro aqui, já 15 minutos. Olha só. Artigo 21 e 22. Competência concorrente. Ou seja, hipótese em que o judiciário brasileiro poderá julgar. Como poderá também não julgar. Vamos lá. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a nacionalidade, estiver domiciliado aqui, no Brasil tiver que ser cumprida a obrigação, ou o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Ou seja, teve relação com o Brasil, pode ser julgado aqui. O réu, qualquer que seja a nacionalidade, estiver domiciliado. Não é passando. Né? O cara tem que ter domicílio no Brasil. E se for pessoa jurídica, tem que ter sede. Né? Agora, isso assim, isso é bem difícil hoje em dia, isso é questionável. Porque perceba, grande parte das pessoas que têm computador usam nuvem. Né? Todo mundo aqui usa Dropbox, sei lá, outras nuvens, Google Drive, várias nuvens, tem infinitas. Todas essas nuvens têm sede no Brasil? Vários serviços prestados no Brasil são de empresas que não têm sede no Brasil. Os mais conhecidos até têm, e São Paulo abraça todo mundo. Mas vários serviços não têm. E aí, como é que eu faço para processar essa empresa? Eu tenho que levar para o lugar onde ela tem sede? Eu tenho que trazer para cá? Como é que eu trago para cá? Vamos chegar lá. Inciso 2 e 3, se a obrigação tiver de ser cumprida no Brasil, aquele exemplo clássico manual, né? Empresa chinesa contrata com a empresa americana para trazer uma coisa para o porto, vai ser entregue no Brasil. Não me importa quem é quem, de onde são. Se a obrigação vai ser cumprida aqui, a ação poderá tramitar aqui. Quem é que vai escolher? Quem ajuiza a ação. É obrigado? Não. Fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Enfim, qualquer relação com o Brasil induz a competência brasileira. Putz, mas são empresas estrangeiras, o produto é estrangeiro, os caras só estão dando uma passada aqui. Uma das obrigações, das 100 obrigações do contrato, que é uma obrigação pequenininha, acessória, a justiça brasileira tem que se ocupar disso? Tem. Para o fim do disposto no inciso 1, considerado-se domiciliado no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. Qualquer sede. Qualquer sede. Artigo 22. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações de alimentos quando o credor tiver domicílio no Brasil, o réu mantiver vínculos no Brasil. Certo? Quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Credor com domicílio ou residência no Brasil. Pensa logo na hipótese do menor. O menor que quer cobrar alimentos do papai que é sumido, né? Ele mora aqui no Brasil, o menor, o credor. Ponto. Agora, a ação vai ser distribuída aonde? No foro domicílio do seu representante. Né? Vamos lá. Inciso 2. Decorrente de relações de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Hipótese clássica também. Que a gente sai do país, compra alguma coisa lá fora, compra um celular na França. Porque lá no Museu do Louvre estava mais barato o iPhone. Né? Eu fui em Nova York e lá o iPhone estava $600. Estava muito mais barato do que no Brasil quando você vai fazer a conversão. Dona Berela faz isso muito. Se der qualquer problema, você vai ter que submeter ao judiciário brasileiro. Agora, você vai ter que se enquadrar, olha só,
na condição de consumidor, certo? Vai ter que se enquadrar na condição de consumidor, que hoje em dia, cá entre nós, no juizado é muito fácil, né? Até na justiça comum também. Qualquer pessoa que tenha adquirido um produto consegue se enquadrar na condição de consumidor, ainda que não seja. Ainda que formalmente não seja. Mas, enfim, o desfecho dessa relação sua com o exterior, o desfecho bom é dado pelo enquadramento como consumidor. Se você conseguir se enquadrar como consumidor em qualquer relação, você sai na frente. Ponto. E 3, em que as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Isso é cláusula de eleição de foro, né? Cláusula de eleição de foro em contratos internacionais. Tem algum problema? Não. Eu não sei quem é o louco que vai querer submeter à jurisdição nacional por livre e espontânea vontade. Eu não sei quem é o louco, qual a empresa estrangeira que vai, não, eu quero litigar no Brasil. A pessoa tem problemas. A pessoa não quer que resolva nunca, né? É uma média de duração de 8 anos no justiça comum. Na média de duração, né? Aí depois mais 3 anos no tribunal, 11 anos, não, tá tranquilo, uma criança. Vamos lá. Galera, essas hipóteses, então, em que a competência é concorrente. Quando a gente fala competência concorrente, significa dizer que se eu quiser trazer o Brasil, eu posso. Mas e se eu quiser ajuizar essa ação lá na França? Eu comprei o celular lá, deu problema aqui no Brasil, mas eu quero processar a Apple lá na França. Tem problema? Não. Não tem problema. Inclusive, eu posso ter a mesma ação idêntica tramitando aqui no Brasil. Idêntica. Vamos chegar lá. Olha só. O artigo 24 do CPC, ele fala que entre ações propostas, ações idênticas até, propostas em foros concorrentes, sendo um internacional e um nacional, não vai haver litispendência. Mas, João, peraí. A noção que eu tenho de litispendência, que o próprio código me dá, são 2 ações idênticas tramitando. O que é que eu não quero com 2 ações idênticas tramitando? Eu não quero que venham de lá decisões que possam ser em sentido contrário. Na decisão A, eu beneficiei o autor, na decisão da causa B, eu beneficiei o réu. E aí, eu faço o quê? Eu tenho 2 decisões opostas. Beleza, dentro do sistema brasileiro, a litispendência ela não é tolerada. A ação que foi distribuída depois, ela vai ser extinta sem resolução do mérito. Mas se a gente pega uma ação brasileira, justiça brasileira, e ao mesmo tempo a gente tem uma ação lá na França, não tem problema. Não tem problema. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrato de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira. Aí a gente entra num conflito interessante. Imaginem vocês que uma sentença estrangeira, para ser homologada no Brasil, ela tem que passar pelo STJ. Se ela não for homologada, ela não transita em julgado. Então, ela a priori não vai conseguir produzir efeitos. Beleza? Do mesmo modo, as ações brasileiras sentenciadas para produzirem efeito em outros países, pelo menos países de regime democrático, né? Também, via de regra, têm que ser homologadas pela Corte Suprema. Espanha, França, Estados Unidos, Alemanha, todos esses, Portugal, todos da América do Sul, Argentina, Peru. O problema é o seguinte, se nós temos 2 ações, uma pode ter sido inclusive distribuída muito depois da outra, que são sentenciadas e são submetidas ao judiciário de outro país para homologação, pode ser que o judiciário do país contingencie, essa palavra está meio, graças a Bolsonaro, a palavra está sendo mal interpretada, né? Mas pode ser, e a palavra é essa, que o judiciário contingencie. Vamos imaginar uma disputa de guarda entre uma brasileira e um inglês. Existe uma ação, a gente tem várias, existe uma ação aqui, existe uma ação lá. A de lá, naturalmente, correu muito mais rápido, foi sentenciado, o cara trouxe para homologar aqui.
Será que o STJ tem interesse político de que aquela decisão da Inglaterra, que é desfavorável provavelmente ao brasileiro, seja homologada aqui antes do trânsito julgado da nossa decisão? O problema é que o caminho reverso também é assim. Será que a Corte Suprema ou a Corte Superior da Inglaterra tem interesse em homologar uma sentença brasileira que prejudica um cidadão inglês? Por isso que eu botei aqui, ó. No bom baianês, eu quero ver acontecer. Minha amiga. Perfeito. Para a galera que está acompanhando via eletrônicos, a pergunta é: se houverem decisões conflitantes proferidas em países diferentes, qual prevalece? Pois é, prevalece a que transitar em julgado primeiro. Só que o problema é o seguinte: pode ser que as duas nunca transitem em julgado fora dos seus países. O STJ pode nunca homologar, e demora mesmo para homologar, não é invenção não, eles demoram. Não chegou, homologou não, demora anos para homologar. Pode ser que nunca seja homologada fora. Então a decisão vai produzir efeito no Brasil, a decisão inglesa vai produzir efeitos na Inglaterra, mas não no Brasil, e a brasileira não lá. Só quando for homologado, e quando for homologado vai ter que esperar transitar em julgado, e aí vai produzir efeitos. Isso não tem solução ainda. Ninguém nem escreve sobre isso na doutrina. Ninguém nem escreve. O pessoal de DIP, Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado, até tenta dar soluções. O pessoal de processo nem se mete nisso. Não tem solução. Porque é a soberania dos Estados, é o interesse dos Estados. Se o tribunal daqui, agindo de boa fé, dever de cooperação, dentro da legalidade, entender que a sentença lá de fora é uma sentença válida, ele vai homologar, vai produzir efeitos. Bacana. Mas tem casos que isso não vai acontecer. Esse exemplo que eu dei, guarda de criança, não vai acontecer. Não vai. Imagina que sai uma decisão aqui, conferindo a guarda da criança unicamente para a mãe. E a decisão de lá confere a guarda da criança unicamente ao pai. O STJ vai reconhecer a sentença de lá e vai mandar, que vai extraditar a criança para a Inglaterra. Nunca. Isso não vai acontecer. E aí envolve soberania dos países, tem que mandar para as cortes internacionais. Se vira. E qual vai ser a corte internacional que vai obrigar o STJ a homologar alguma coisa? Não vai também. Não vai. As cortes internacionais têm um limite de poder. Se o Estado fala assim, não cumpro, Irã, Argentina, não cumpro, não pago, vai acontecer o quê? Os Estados Unidos vai declarar guerra? Porque é o que acontece, né? Hoje em dia no mundo é assim. Alguém que não cumpre a decisão internacional sofre sanção comercial, ou os Estados Unidos declaram guerra. Aí a Rússia vai lá e defende o país, independente de qualquer ideologia. É isso que acontece no Brasil, parece filme. Né? Você sofre sanção comercial, às vezes não serve de nada a sanção comercial, por exemplo, você vai sancionar comercialmente a Coreia do Norte. Mas é um país que não existe, é um país que não gira, eles são ETs. Eles não estão no sistema que a gente vive. Eles não estão. Não adianta você sancionar comercialmente, que não está nem aí, ele não tem ligação comercial com ninguém. Nem com a Coreia do Sul, que está do lado, embaixo. Né? Então o que você vai fazer? Vai declarar guerra? Não. Simplesmente sua decisão nunca vai produzir efeitos lá. Nunca. Mas pode acontecer, e está no código. E o código está dizendo: a pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Eu quero ver o STJ homologar. É isso que eu quero ver acontecer. Não é que nunca aconteça. Mas quando há um conflito importante, o STJ exerce a sua posição política e não homologa. Não homologa. Se for desfavorável, né? Geralmente é uma questão política, geralmente casos de maior vulto, né? Se for uma questão de interpretação de cláusula contratual, homologa. Aí segue o procedimento normal, que já é demorado. Beleza? Pessoal do STJ que me perdoe, tá? Mas é verdade. Eu cito logo o exemplo da ferida. Não tem interesse. Eu, se fosse ministro do STJ, também não dava. Fala, não, peraí. A não ser que seja uma coisa muito flagrante, né? Mas ainda assim é difícil. A criança tem 8 anos, às vezes. Putz, vai obrigar a criança a sair de um país para o outro. A criança não fala inglês, e aí? Vai mudar, você vai prejudicar a criança. Vai prejudicar. Até que ponto uma formalidade tem que ser seguida, né? Vamos lá, vamos avançar.
Olha só, eu coloquei só a título de remessa, para a gente saber os dispositivos, os artigos que tratam disso, tá? Coloquei também uma breve memória de que, após a emenda constitucional 45, isso foi alterado, né? Quem homologava a sentença estrangeira antes era o STF. Hoje em dia é o STJ. E faz todo sentido, porque está dentro da competência mesmo. Tá? O STF julga questões constitucionais. O que é que tem de constitucional a maioria das ações? O que é que tem de constitucional a resolução de uma homologação de sentença estrangeira? De fato, eu não sei. Me parece mais adequado o STJ. Com duas ações idênticas nós já falamos. Olha só, questão interessante, que às vezes surge, para mim não faz muito sentido, mas às vezes surge nas pessoas essa dúvida. Sentença estrangeira é título executivo judicial. Título executivo judicial, para produzir efeito no Brasil, precisa de homologação do STJ, tá ali os artigos. Mas se eu tiver um título extrajudicial, e eu quiser fazer cumprir no Brasil, com a obrigação que deveria ser cumprida aqui, por exemplo, eu preciso de homologação? Não. Tá? Só que assim, parece que é uma... Vamos lá? Acho que deu uma travada aqui. Será que acontece isso? Ah, pronto, já foi. Acho que agora vai. Ih, não sei não, viu? Não estou conseguindo voltar, ó. Ah, não, é porque eu acho que eu estou apertando o negócio errado. Voltou. Olha só. O CPC, pronto, resolveu. É a ignorância de quem vos fala. O CPC, ele deu um tratamento específico a essa matéria, porque parecia que existia a necessidade de, para interpretar uma cláusula contra, pedir homologação. Para a gente entender o que estava sendo cobrado, o pessoal entrava com uma ação judicial. Não é obrigatório, tá? Que fique claro. Só coloquei essa pequena ressalva. E por último, eu coloquei nessa introdução que nós fizemos, eu coloquei ali a ressalva que, por óbvio, com relação às matérias do artigo 23 do CPC, competência exclusiva brasileira, o STJ não vai fazer homologação, né? Claro, se as matérias são exclusivamente brasileiras, o STJ não tem nada para decidir, não tem nada para julgar. Se for imóvel no Brasil, se for partilha de bens de decorrência de morte ou de separação, divórcio, dissolução de união estável, o STJ não vai se meter. Não vai se meter. Até porque não podem ter duas ações tramitando. Quer dizer, até pode um cara ajuizar uma ação louca lá na Espanha, mas nunca vai produzir efeito aqui. Nunca. Percebam que é muito tênue essa questão de o cara poder ajuizar uma ação aqui ou não. Porque o que diferencia é que talvez não produza efeito aqui. Beleza, mas se o STJ contingenciar, também não vai produzir efeito aqui. Então, para fins de um estrangeiro ajuizar uma ação, tentando exercer um direito que se relaciona com o Brasil, o 23, 21 e 22 não tem muita diferença. Não tem. Porque se você tem um STJ que é político, e não vai homologar alguns tipos de decisão, é melhor para o cara ajuizar de qualquer jeito lá fora. Se ele nunca vai conseguir homologação no Brasil, ele vai ficar se limitando por conta das matérias do 23? Não. Ele não vai nem conhecer, né? Cá entre nós. Ele não vai nem conhecer a matéria do 23. Então, nessa primeira parte, só é importante que a gente distinga. A primeira pergunta a se fazer em termos de competência, se eu pudesse passar alguma coisa de útil para vocês, seria essa. Essa ação, ela vai tramitar no Brasil ou ela pode tramitar no Brasil? Essa ação obrigatoriamente vai correr no Brasil ou essa ação pode ser que corra no Brasil? Chegou uma ação e você tem que ingressar, é uma ação que você tem que exercer algum tipo de atividade e ela já existe. Esse primeiro controle tem que ser feito. Falar em competência, no primeiro momento, é determinar se a autoridade judiciária brasileira é obrigada a apreciar, é a única que pode apreciar, exclusivamente ela que aprecia ou não. Vamos lá. Olha só. Não compete à autoridade judiciária brasileira
o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguída pelo réu na contestação. Não se aplica ao disposto no caput as hipóteses de competência internacional exclusiva previstas nesse capítulo. Por óbvio, né? Se existir cláusula de eleição de foro em contrato internacional dizendo onde deve ser apreciada eventual controvérsia, o Brasil não tem competência para julgar. Não precisa de acordo internacional de lei para dizer isso, é uma obviedade. Desde que vale da cláusula, né? E aí tem os vícios civis. Tem que ser apreciado pelo magistrado. Daqui a pouco tem uma delicadeza sobre isso. Agora, essa cláusula de eleição de foro, ela tem que respeitar os limites do artigo 23. Então, assim, o que é que o Código está dizendo? Pessoas que queiram manter relação com o Brasil, principalmente bens brasileiros, bens que estejam sob a posse do Brasil, vocês têm que ler o 23. Vocês têm que conhecer o CPC. Tem que conhecer o CPC. Ou a LINDB. E isso aí não está na Constituição. Está no CPC e na LINDB. Beleza? É isso que eles estão dizendo. Agora, essa questão de eleição de foro ainda rende pano para manga, tá? Eu vou chegar lá daqui a 5 minutinhos. Tudo bem até aí? O pessoal do interior, eu imagino que esteja tudo bem, porque eles não têm voz. Deve estar tudo bem. Pergunta se vocês estão me ouvindo, se está bacana, se a gravata está no lugar, se lá está legal, beleza? Porque aqui me parece que está tudo tranquilo. Se o pessoal aí estiver tranquilo, para mim está tranquilo também. Vamos lá, vamos seguir. Gente, já que nós já vimos qual é a competência externa, de que maneira isso se relaciona, imagina que a ação obrigatoriamente tramita no Brasil, e aí eu me submeto às regras de competência interna, ou imagina que a ação pode tramitar no Brasil, e eu, de igual modo, vou me submeter às regras de competência interna. E, professor, agora que vem... E, João, agora vem o trauma. Agora vem o trauma. As regras de competência interna no Brasil são um porre. Concordo. A determinação da competência interna no Brasil, ela é terrível mesmo. Eu também não gosto. Eu acho muito contraintuitivo. E pior, a forma como se ensina e a forma como o Código dá o tratamento a isso é péssima. Mas se é o que temos, vamos a elas, né? Vamos tentar bater um papo sobre isso aqui. Olha só. Artigo 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. O Código, no 62 e no 63, ele faz a tradicional distinção dos critérios de competência absoluta e relativa. Eita, que a gente ouve isso a vida inteira e é um porre, né? Isso é competência absoluta. Eita, aí você fala assim, que saco isso, viu? Para mim é um saco também. Eu há muito tempo eu dou aula de... Há muito tempo eu dou aula de TGP, Teoria Geral do Processo, em graduação. E eu confesso a vocês que tem algumas aulas de processo, logo no iniciozinho, os meninos ainda estão um pouco inexperientes, que é meio duro da gente lecionar. É meio complicado. A de competência é uma delas. Eu resisti durante muito tempo a tentar formular um modo mais didático de passar isso. Enfim, cheguei nesse resultado aí, que eu acho que é a maneira mais simples que eu tenho de conversar sobre competência. Porque não se ensina a competência, você consulta a competência no seu dia a dia. Na pior das vezes, você lê um livro, pô. Você não precisa de uma aula para aprender, decorar a competência. Você abre o vadimeco e vida que segue. Joga um artigo na internet e tchau. Né? A postura do professor aqui, na verdade, é para enfrentar alguns aspectos específicos, e pior, às vezes não tem nem solução dada pela doutrina ou pela jurisprudência, mas que existem. A gente bate um papo sobre isso, é objeto até de ligação. Mas o grosso da coisa, critério relativo, absoluto, artigo 43, artigo 62, é abrir o código e ler. Vamos lá. Então, o 62 e o 63, eles trazem a típica distinção entre o critério absoluto, inderrogável por convenção das partes, e o critério relativo, podem modificar a competência em razão do valor e do território. Nós temos 5 critérios. Nós temos
dois regimes jurídicos, o regime jurídico da competência absoluta, o regime jurídico da competência relativa. Dentro do regime jurídico da competência absoluta, nós temos em razão da matéria, da pessoa ou da função. Beleza, o CPC ficou mais didático mesmo, ficou mais legal. Critério relativo, território e valor. E esses são os passos que nós temos que seguir para chegar na competência interna, competência brasileira, estrutura brasileira judiciária. Vamos lá. Olha lá. Quando a gente fala nos critérios absolutos, a gente fala nas três primeiras, né? Em razão da função, da pessoa ou da matéria. Função, pessoa ou matéria. Nós temos interesses públicos relacionados. São critérios estabelecidos pelo legislador atendendo a interesse público. É algo mais delicado, geralmente se relaciona diretamente com o Estado. Tributação. Sempre assim, a lógica é sempre essa. O Estado se preocupa porque ele quer recolher dinheiro. Ele não está nem aí se a fazenda vai ficar comigo ou com o Beré. Beré? Ele quer tributar. Ele quer tributar. E aí ele estabelece critérios em função da pessoa, da função desenvolvida e da matéria. Percebam, é a maioria dos critérios. É a maioria dos critérios. E o regime jurídico é dado pelo artigo 64, parágrafo 1º, que nós já vamos entrar nesse mérito, tá? Já o critério de competência, já o regime jurídico da competência relativa, que é aquela que se pode convencionar sobre, ela abrange território e valor. Valor nós temos pouquíssimas hipóteses. Território nós temos 14 regras só no CPC. Mas são bem simples, né? Inventário. Último domicílio do morto, que é o autor da herança. O autor da herança é um morto, né? Mas a lei trata assim. Né? Alimentos. O domicílio do representante do credor. Regra geral do código. Domicílio do réu. E por aí vai. É muito simples. Direitos reais imobiliários. O local do terreno, né? do imóvel. Vida que segue. Esse critério relativo, esse regime jurídico de competência relativa, que é convencionável, né, negócio jurídico processual ou negócio jurídico típico contratual, ele se submete ao delineamento sistêmico do artigo 65. Assim, o que é que tem de útil nisso? Agora a gente chegou. Estava na hora, né? Olha só. Gente, o que nos importa saber qual é o regime jurídico aplicável tem aqui duas dimensões. A primeira dimensão é mais simples. Primeiro, para eu arguir eventual incompetência, no regime absoluto, pode ser feito a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado, inclusive em petição simples. Não tem mistério. Quando o enquadramento, quando o regime jurídico, contudo, por outro lado, for de competência relativa, como é negociável, eu só tenho até a contestação para arguir e o juiz não vai poder fazer de ofício. É isso que nos interessa. É para a gente pegar a parte adversa. É para a gente pegar a parte adversa. A defensoria não pega a parte adversa porque vocês têm uma função de assistência, então vocês não estão preocupados em pegar a parte adversa. Eu trago isso da minha advocacia particular, que eu quero pegar outro lado, né? A cultura do litigante ali, aquela coisa, que eu tenho isso, eu fui formado nessa lógica, que está errada, mas eu fui formado assim. Então eu quero saber essas regras, primeiro para não errar, e segundo para pegar o cara que está do outro lado. Na contestação não diga nada não sobre essa incompetência relativa, não diga nada não. Aí o cara vem com a contestação bonitona, não fala nada da incompetência relativa, eu tome. Atravesso logo uma petição, prorrogou, viu? Prorrogou a incompetência relativa, se lascou. Bota logo o dedo. A Defensoria Pública não vai fazer isso, né? Mas nós, advogados particulares, sanguinários, ávidos por dinheiro, não, estou sacaneando, mas vamos, a gente faz, eu faço. Paciência. Para vocês é importante para não errar. Simples assim, para não errar. Então vamos lá. Qual é o grande problema? A determinação da competência
enquadrada no regime jurídico absoluto ou relativo, ela é frágil. Ela é frágil. João, você acabou de dizer que o regime jurídico da competência absoluta, ele abrange matéria, pessoa e função. E que o regime jurídico da competência relativa abrange território e valor. Eu disse. E aí você falou também, o regime jurídico da absoluta permite que alguém venha a arguir a incompetência absoluta a qualquer tempo, inclusive por petição simples, e o juiz pode reconhecer de ofício. Enquanto que o regime jurídico da competência relativa, o juiz não pode conhecer de ofício e as partes têm até a contestação para alegar sob pena de prorrogar. Foi o que eu disse, mas isso é relativo. Isso nem sempre segue essa lógica. E eu vou dar 2 exemplos. O artigo 47 do CPC fala o seguinte: para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. A ação possessória imobiliária será posta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Espera aí, deu nó. Você acabou de me dizer que territorial é relativa. Não, territorial nesse caso aqui é absoluta. Territorial aqui é absoluta. É isso que eu estou dizendo. Essa diferenciação é frágil. Outro exemplo, sobre valor agora. Chega aqui em Salvador, nós temos varas de juizados federais e nós temos varas comuns federais. Não é isso? Aí eu tenho uma causa que tem como objeto, que tem como proveito econômico 20 salários mínimos. Bom, até 60 salários mínimos, juizado federal. Obrigatoriamente. Artigo 3 da 12159. Logo, regra absoluta. Você não pode, uma ação com proveito econômico de 20 salários mínimos, ajuizar na Justiça Comum Federal. Não pode. Logo, é regra absoluta, a despeito de pertencer a priori ao regime jurídico da relativa. Então, o que é que eu estou dizendo para você? Bom, como é que eu vou saber, então, lendo a letra da lei sempre? De fato. Mas não é nem isso, na verdade. Quando o direito debatido se envolver, se relacionar com o direito público, interesse da coletividade e etc., provavelmente o regime jurídico será de competência absoluta. Quando o direito debatido se relacionar ou tiver interesse vinculado apenas de particulares, a competência provavelmente vai ser relativa, negociável. É isso que eu estou dizendo. Não é a definição prévia de enquadramento que vai determinar se o regime jurídico é de absoluta ou relativa. É o que diz a letra da lei, a partir do interesse público ou privado. É difícil, né? É meio chato. Se você não leu o 47, você fala, territorial. Eu li no livro que territorial é relativa. Logo, se você não arguiu até a contestação, prorroga. Não. Sim, exatamente. Quando o Estado tiver interesse, a regra vai ser absoluta. Não é errado quando se diz que o nosso legislador, ele traz para a gente um produto estranho. Muita gente fala assim, bom, eu sei que que foi montada uma bancada de processualistas para fazer o novo CPC. E tiveram várias reuniões, foi um trabalho exaustivo, farta produção doutrinária. Mas passou o que deu para passar. O que passa no legislativo é o que dá para passar. Nem sempre é o melhor produto. É o que consegue chegar lá. Então, assim, o que consegue chegar lá é isso. Se vire. O legislador vira para a gente, o legislador que não tem um processualista. Mas quem cria a norma de processo? O legislador. Ele está virando processualista e está falando assim, o que deu para passar foi isso. Se vire. Interprete. Leia um por um e, a partir daí, determine se o critério é absoluto ou relativo. Mas eu passei esses 2 exemplos, que são exemplos interessantes. Um que é territorialidade, mas é absoluto, e o outro que é valor da causa, mas é absoluto. Putz,
Lei 9.099, juizado especial cível. Até 40 salários mínimos, juizado. Mas não é obrigatório. Você pode ajuizar na comum. Causa de R$100, pode ser na comum ou no juizado. No juizado federal não pode. Então o critério também não é o microsistema do juizado. É o que a letra da lei disse. Valorizando ou não o interesse público. Que coisa, né? É assim. Por isso que eu digo que é meio chato. Me desculpem. Mas é o que dá para fazer. Vamos lá? Vamos para frente. Gente, passamos então a lógica dos critérios. Eu não vou aqui entrar profundamente lá nos critérios, porque muita coisa é direito material, não toca o direito processual. O direito processual forma a estrutura mínima, o esqueleto sobre isso. 3h20, estamos na hora boa. 4h20, né? É porque eu sou meio ruim de horário isso aqui. O cara que é meio ignorante é difícil. Olha só. Quais são os critérios, então? Primeiro critério é o pessoal ou funcional. E aí tem coisas interessantes para a gente falar. Esse critério pessoal ou funcional, ele se distingue em função da posição da pessoa, se a pessoa tem ou não uma posição de destaque, e da função a ser exercida, que é a escolha do grau de jurisdição. Né? Na hora da gente ajuizar uma ação, ou na hora da gente analisar a competência da ação que já está ajuizada, nós temos um complexo de situações. Então, a primeira coisa que eu vou analisar, e eu sempre digo isso, é o critério pessoal funcional, que também é chamado de hierárquico. E ele tem duas dimensões. A primeira dimensão é a do foro privilegiado, que eu contei para vocês sabem melhor que eu, que no cível isso é super limitado. No cível, quem, assim, foro privilegiado só no mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção. Né? Se eu quiser impetrar um mandado de segurança contra o presidente, STF. Se eu quiser ajuizar uma ação de alimentos contra ele, primeiro grau. A lei do mandado de segurança que determina. Então, assim, prerrogativa de foro nocível, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção. Tem alguma outra hipótese, professor? Tem uma hipótese muito louca. Quando o CNMP for réu, quando o Conselho Nacional do Ministério Público for réu, a ação não será ajuizada no primeiro grau. Só tem essas hipóteses. Então, prerrogativa de foro no cível só tem essas. Só tem essas. Só que tem outra dimensão. A segunda dimensão é das ações acessórias. Pode ser que eu não distribua. Eu falei, a regra geral é que cai no primeiro grau. No cível, a regra geral é que a ação vai ser distribuída no primeiro grau. Porque nós temos pouquíssimas prerrogativas de foro. Pouquíssimas hipóteses em que há prerrogativa de foro. Pronto. Se a maioria das ações vai ser distribuída no primeiro grau, tem exceção a isso? Tem. Imagina que eu ajuizei uma ação e que alguém, em algum momento, quer ajuizar uma outra ação que se relacione com aquela minha. Ou seja, uma ação principal e uma ação acessória. A ação acessória, ela cola na principal. Logo, pode ser que ela vá para um juízo específico ou até que ela vá para um grau específico de jurisdição. É a segunda hipótese do critério pessoal, funcional, também chamado de hierárquico. Às vezes eu vou distribuir para um grau diferente por conta da prerrogativa de foro, às vezes eu vou distribuir para um grau diferente ou para uma vara específica, porque é uma ação acessória vinculada à primeira. Embargo de terceiro, João. Eu já ajuizei embargo de terceiro numa ação civil pública no Espírito Santo. Eu não tinha nada com o Espírito Santo, mas colava o ato constritivo, veio de uma ação civil pública no Espírito Santo. Eu não tenho o que fazer. A minha ação só vai ser ajuizada no Espírito Santo. O cara chega para vocês e fala assim, ó, eu financei um apartamento, quitei, através de acordo judicial, há 2 meses, recebi o termo de quitação, mas tem uma penhora no imóvel. Ou uma indisponibilidade, um bloqueio, um arresto, qualquer coisa. Quando eu fui ver o que tinha, essa ação existe, de fato. Era uma ação civil pública, era o Ministério Público contra a construtora de âmbito nacional. Na hora de indicar bens à execução, o que é que a construtora fez? Indicou bens que nem sempre eram mais dela. Meu cliente já tinha pago tudo. Mas ainda assim, a construtora de má-fé indicou bens lá
para serem indisponibilizados ou para garantirem uma defesa que não eram mais dela. O que é que ela teve que fazer? Embargo de terceiro para baixar a Constituição lá na ação civil pública. Hipótese clara, né, de determinação da competência por conta de um critério funcional. Primeiro critério é esse: ou tem foro privilegiado, que obriga a mudar o grau da jurisdição, ou então é uma ação acessória vinculada a uma ação já existente, pré-existente, e, portanto, tem que ser distribuída em algum grau diferente, hipótese remota, ou em algum juízo específico. Simples assim. Agora eu queria destacar para vocês uma hipótese curiosa. Artigo 381 e seguinte do Código. Quando houver produção antecipada de prova, em caráter antecedente, é uma ação que visa produzir uma prova, ponto. Não toca no mérito, nada. Produz uma prova, ponto. Essa ação previne o juízo? Não. Quando você for distribuir a ação depois, você vai distribuir livremente. Então, assim, tem que tomar cuidado. Em algumas circunstâncias, o sistema jurídico fala que se você vier com a ação principal, o juízo que conheceu da ação pré-existente está vinculado, em outras hipóteses, não. Na produção antecipada de prova, não há vinculação. Certo? Segundo critério, critério material. Esse é o mais fácil, esse é o mais habitual para nós. Nós temos a jurisdição especializada, trabalhista, eleitoral, militar. Nós temos a jurisdição comum, federal e estadual. Certo? Ou a gente vai enquadrar na Justiça Especial, 114, 118, 122 da Constituição Federal, certo? Que após emenda 45, com todas as suas alterações, principalmente na esfera trabalhista, a causa de pedir tem que ser uma relação de trabalho. Ou vai ser eleitoral, aquela justiça estranha, mista, que a gente conhece, né? Que é meio assim, ninguém entende muito bem o que foi que aconteceu ali. Brotaram a justiça que é absolutamente Frankenstein, né? Pega pedaços de várias justiças e acaba não funcionando muito bem, diga-se de passagem. Ou ela vai ser militar, né? Quando a causa de pedir envolve militares. Se não for justiça estadual, se não for justiça especial, perdão, por exclusão, vai cair no 109, na Justiça Federal. Entes públicos envolvidos, em geral, né? Ações de entes brasileiros contra organizações internacionais. Ou então cai na sobra, que é a nossa querida jurisdição estadual. É a sobra. A justiça comum é a sobra de tudo. Você vai por eliminação. Você vai olhar. É trabalhista? É eleitoral? É militar? Ah, não, não é. Pô, beleza. Né? Aí você vai ter a distinção. Sabe que aí a justiça comum. É criminal, é penal ou é cível? Estamos falando do cível aqui. Se é cível, só tem duas hipóteses. É federal pelo 109? Não? Ih, então ficou na comum. E aí lascou. Que a Defensoria Pública atua muito, e eu atuo muito também em justiça de família. Ixi, Maria. Quando olha família, eita, você já pensa, uma daquelas varas de família. E que nada anda. Que para mandar para uma mediação é uma suadeira. Que ninguém tem nem a diferença entre conciliação e mediação. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quem decide é o juiz. Ele nunca nem ouviu falar em mediação. Ele nunca nem ouviu falar. Ele chega assim, eu acho que é mediação. Vou botar aqui mediação. É família, é mediação. Ele nem analisa. Ele fala mediação, manda para o Sejusc. O Sejusc resolve. Não resolve nada. Nada, não resolve nada. Terrível, é terrível, terrível. Não resolve nada, passa meses às vezes, esquecem do processo, aí a parte não vai, aí querem arbitrar multa, aí descobre que a citação não veio, aí tem a diferença de antecedência de 20 dias, que é o normal, a regra geral do Código, a ação de família são 15, aí o advogado se passa, mas aí não quer que aplique a multa é cogente, não tem como afastar, se aplicar a multa, se você pedir para aplicar a multa, eu não faço acordo, né? Vida que segue, vamos lá. Então assim, tem que trazer essa definição, né? Por exclusão mesmo. Vamos lá. Trabalhista, eleitoral, militar. Ah, não, nenhuma das três. Pronto, então eu já sei que vai ser na justiça comum. A comum é federal ou estadual. Federal 109, estadual o que sobrar.
O que sobrar. Não é nenhuma das anteriores? Ih, é estadual. Cível é estadual. É o todo, né? É tudo. É tudo. Vamos lá. Eu tenho pena de juiz estadual. Eu tenho. Juro pra vocês, eu tenho. Eu olho eles assim, eu falo, velho, vocês realmente é de uma função assim, muito bonita. É pena que a maioria deles aproveita esse argumento para não trabalhar. Né? Com todo respeito. 1000 perdões, mas é verdade. Não estou preocupado também. Não dependo deles. Eu acredito na justiça. Por mais que eu tenha que recorrer até o STJ. Então, assim, mas eu tenho pena, porque o cara entra numa vara, ele tem 12 mil processos. Ele começa lá embaixo, quando ele é juiz substituto ainda, ele pega 5 comarcas. Como é que trabalha assim? Não trabalha. Aí você vai num cartório que tem escrivão, no outro não tem. Em um tem oficial, no outro tem 2, mas que nunca vão. Aí um você tem estagiário, no outro não tem. Não dá para trabalhar assim. Ninguém julga dessa forma. Em uma vara é SAIPRO, na outra é SAGE, na outra é metade físico, metade digitalizado, já é PJE. Você fala, meu Deus do céu, o cara não... O outro você pega ProJude, é SAGE e SAIPRO ao mesmo tempo. E essa digitalização funciona, tem que mandar para Salvador. Pronto, acabou, não funciona realmente. Não tem boa vontade que dê jeito. Né? A minha maior angústia de ser advogado particular, confesso a vocês, é que eu dependo muito dos outros. Eu dependo do juiz, eu dependo dos meus sócios, eu dependo do estagiário, eu dependo dos funcionários, eu dependo da defensoria, eu dependo dos meus clientes, eu dependo de todo mundo. Basicamente eu não faço nada sozinho. Aí quando nada anda num dia, lascou. Aí o que é que eu faço? Eu trabalho com um professor também, porque no dia que eu não aguento advogar, eu vou dar aula. 2, 3 vezes na semana eu estou dando aula, que é o dia que eu não aguento advogar. Eu falo, se eu for advogar hoje, eu vou xingar alguém na petição lá. Enfim, é difícil. Mas não culpo os juízes, não. A culpa não é deles. É também deles. Não é só deles. Nem é só nossa. Né? Vamos lá. Terceiro critério, critério territorial, gente. É o critério mais conhecido, né? A gente lê no Código 42 e seguintes, 42 até o 62, salvo engano. Tem lá 14, 15 regrinhas das mais diversas. Que basta abrir o código e ler. Então, é algo muito tranquilo. Certo? Basicamente, é a vinculação. A vinculação de um determinado território, lá tem que buscar a territorialidade da jurisdição, a vinculação de um território à causa. Né? E, por último, critério valorativo, valor da causa. Aqui no nosso cível, isso é muito limitado, né? Basicamente, juizados. São Paulo tem lá os tribunais de alçada, talvez algumas questões de recuperação judicial, mas é bem limitado, assim. Enfim, traçando esse caminho, primeiro, definindo se é no Brasil ou se não é. Segundo, perguntando, tem foro privilegiado. Terceiro, é uma ação acessória ao principal. Quarto, qual é o direito material envolvido. Né? Quinto, qual é o território. Sexto, tem limitação por valor da causa. Acabou. Então, vamos lá, uma ação de família. Qual a vara? Qual o grau de jurisdição? Tem alguém envolvido que faça mover isso? Já existe alguma ação? É difícil definir a competência, às vezes. É complicado, mas os critérios são esses. Os critérios são esses. Enquadrando eles como competência absoluta ou como competência relativa, esses são os critérios. Bem ou mal, estão aí. Vamos avançar um pouquinho. Olha só. Até já falamos um pouco sobre isso. Se eu não sigo essa lógica dos critérios, o que vai acontecer? Bom, eu vou cair na lógica da incompetência, seja ela absoluta ou relativa. Sendo ela relativa, eu tenho uma insegurança jurídica muito grande. Até nos dois casos, na verdade. Na absoluta, nós temos que tomar cuidado com uma grande questão. Falei aqui, na absoluta, a gente não apenas tem até a contestação para arguir a incompetência. A gente pode fazer ela depois, o juiz pode fazer de ofício. Se o juiz pode fazer de ofício, quem dá mais, dá menos, eu posso fazer através de petição simples a qualquer tempo. Só lembrem vocês daquele precedente do STJ, do STF ou do STJ, me perdi agora, mas que ficou muito famoso, é do STJ, que era a chamada nulidade de algibeira, né? Que versa sobre a má-fé de uma das partes em segurar a eventual arguição de incompetência
para no momento adequado ela alegar e anular todo o processo. Tem que tomar cuidado com isso. É óbvio que a incompetência absoluta pode significar a nulidade dos atos, se não for feita de má fé. Se não for feita de má fé. Claro que para provar má fé é difícil, né? É uma prova quase que 100% das hipóteses diabólicas. Como é que eu provo má fé, né? Como é que eu provo boa fé? Conduta proba, né? É difícil. Dentro de um processo, o complexo de situação é muito grande. Mas já existem julgados nesse sentido, de dizer que, ó, se você segurou muitos anos uma nulidade da qual já tinha ciência, e está provada a ciência, ó, não vai acontecer a nulidade. O STF, dessa vez STF com certeza, julgou uma ação que tinha 41 anos de tramitação e que após 40 anos, no último ano de ação, uma das partes arguiu uma incompetência absoluta. Aí é bom, né? Aí o STF falou, não, peraí. A ação tem 40 anos. Você quer que eu me apegue numa formalidade para anular, sei lá, 20 e tantos anos no mínimo de processo? Não. Vamos passar por cima disso e vamos julgar. Importante chegar no mérito, primazia das decisões de mérito. Beleza? Olha só. A regra, mas essa regra só vale para incompetência relativa, é que vocês promovam a insurgência por meio de contestação. Abram uma preliminar para dizer da incompetência do juízo. Já falei. Na relativa, se você não arguir, vai prorrogar a competência. Beleza. Na absoluta, a qualquer tempo. Ok. Só que nós temos algumas delicadezas. Olha o que diz a súmula 33 do STJ. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Isso é uma súmula para dizer a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. E a lei fala que a absoluta pode. Mas será que essa súmula ela prevê todas as circunstâncias da vida? Não. O próprio CPC traz determinações em sentido contrário, que relativizam a súmula. Vamos lá. O critério elegido foi um critério de competência ou de incompetência relativa. Você tem que falar até a contestação, certo? E o juiz, em tese, e por essa súmula, ele não pode reconhecer a incompetência relativa em nenhum momento, de ofício. Só a partir de requerimento da parte. Beleza? Porque o interesse é particular, né? Lembra disso, os interesses são particulares. Logo, não pode haver reconhecimento de ofício. Ok. Depois eu falo do MP. Olha isso. O próprio sistema jurídico, o próprio CPC, ele prevê a possibilidade de, antes da citação, nos casos de cláusula de eleição de foro abusiva, o juiz reconhecer de ofício. O próprio sistema ele se dá um nó. A súmula 33 está vigorando. Não se considera revogada tacitamente, não. Não. Sabe por quê? Porque ela versa sobre outra coisa. Ela versa sobre outra coisa. O que o 63 faz é prever uma verdadeira exceção. Agora, o poder de reconhecimento de ofício do magistrado só vai até a citação. Uma vez citado, o problema é do réu. Se o réu não arguir, prorroga. Agora, enquanto ele não for citado, o juiz pode conhecer de ofício uma incompetência relativa. Está aí, ó. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão e consequente prorrogação da competência relativa. É isso que é interessante, né? Súmula 33, aí você fala, peraí. Agora, isso aí não é só nas relações de consumo, não, viu? Pode dar a entender que sim, mas qualquer cláusula abusiva. Qualquer cláusula de eleição de foro que seja abusiva. Não necessariamente relação de consumo. Relação de consumo é mais fácil de enquadrar. Mas imagina que entre nós existe uma prestação de serviço.
Alguma de vocês me contrata para fazer um parecer numa ação pessoal de vocês, né? Nem na da defensoria. Entre nós, pode ser enquadrado na relação de consumo ou não. Depende, não sei. Pode ser ou não. Se eu colocar a cláusula de eleição de foro em São Paulo, que eu tenho sede de escritório em São Paulo, nem tenho, viu? Mas porque eu tenho, né, no nosso caso hipotético, porque eu tenho, e eu sei que isso prejudicaria vocês, e vocês se passam, ou até de boa fé, falam assim, tem uma cláusula de eleição de foro aqui, mas não vão precisar, a gente tem uma relação excelente, assinam. Pode haver o reconhecimento de ofício pelo magistrado. Qual é a grande questão? A minha questão aqui. Tarefas que demandam uma postura proativa dos magistrados no Brasil, por conta de uma infinidade de fatores, elas tendem a não ser efetivadas. Qual é o juiz que vai parar, no momento que se determina de fazer a admissibilidade inicial da petição inicial e de mandar citar e intimar o réu para comparecer à audiência, etc. Tal? Qual juiz vai parar para analisar com calma toda a documentação e analisar a cláusula de eleição de foro para eventualmente declarar de ofício a nulidade? Abre-se uma janela no sistema, pode fazer, mas ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Não. Que loucura. Cada loucura, eu vou montar um blog jurídico só de loucuras. Vamos lá, vamos avançar. Olha só. Já disse por 2 vezes hoje, e aí eu quero conversar sobre mais uma peculiaridade. Se houver problema de competência no nosso judiciário, a consequência disso é o encaminhamento dos autos ao juízo competente. Beleza? Incompetência absoluta ou incompetência relativa. Deu problema na competência, encaminha os autos pela estrutura do judiciário ao juízo competente. Mas será que a gente não tem nenhuma exceção no sistema? Será que sempre vai encaminhar? Não. Olha que loucura. A Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, botei ali e repito, não se sabe por quê, previu a extinção do processo em caso de declaração de incompetência. Extinção. Não, assim, mais do que 40 salários mínimos. Eu não vou encaminhar para a vara comum, não. Eu vou extinguir, se vire, a juízes de inovação. Né? Complexidade da causa, típico, né? Complexidade da causa. Se vira, a juíza lá no... Celeridade para que te quero, né? Assim, não, a gente extingue e se vira lá para ajuizar uma ação. Não se sabe por quê. Porque o sistema sempre teve como lógica mandar para o juízo correto. Não, no juizado não. No juizado a gente chama a defesa no cumprimento de sentença de embargos de execução. Tiraram da onde isso? Não sei. A gente chama, quer dizer, a gente impossibilita o magistrado de eventualmente remeter os autos para a vara correta, o juízo correto. Não, extingue. A lei de juizado especial estadual, ela é uma lei, assim, admirável. É uma lei admirável. Eles extinguem. Não, eles extinguem. Extinguem. Extingue o processo em resolução do mérito por incompetência devido à complexidade da causa. Eu advoguei muito tempo para uma montadora de veículos. E eu confesso a vocês, não me orgulho, mas eu cresci na carreira, no começo, me valendo desse tipo de atrocidade legislativa. Todo o processo meu, eu falava, complexidade extinga. Porque eu sabia que muitas das vezes, o cara que vai até o balcão de justiça e faz uma queixa safada, mas vai para o juizado, ele não vai contratar advogado para a justiça. Ele não vai. Uma vez eu fiz uma dessa com um taxista, e aí eu estava andando na rua, nas ruas próximas do escritório para almoçar, do nada, e o cara ficou muito assim, entusiasmado, né? Não tem problema, eu vou ajuizar uma inovação. Acabou que ele não ajuizou e comeu um prejuízo retado, né? Para um vício fabril lá, que ele estava impossibilitado de trabalhar, etc. Tal. E aí do nada ele bateu no meu ombro, assim, ó. Ele me encontrou na rua, por coincidência, bateu no meu ombro, assim, ó. Ei, doutor,
Aí eu tomei um susto, que eu olhei pra cara e falei, ixi, vou tomar uma surra aqui agora. Aí o cara falou assim, não foi você que disse que era simples, a juização é comum, sei lá o quê, PPP. Aí eu falei, não é. Não é, né? Pra você contratar advogado. Isso é comum, você não atua, juiz postulante. Então, assim, o problema, então, talvez nem seja encaminhar ou não encaminhar, né? O problema é que a nossa justiça ela não está preocupada com os menos favorecidos. Né? Porque se não pode julgar no juizado, se vai extinguir ou vai encaminhar, tanto faz. Mas quando vai para a justiça comum, o cara tem que contratar advogado, ou então o cara tem que ir para a defensoria pública e não consegue, obviamente, atender a todos os milhões de pessoas que têm problemas. As pessoas ficam desestimuladas. Elas sabem que não dá, que o sistema não atende. Não há incredulidade maior do que a incredulidade em relação ao judiciário. Né? Aí chegam para vocês lá, porque o advogado me disse que era tranquilo. Aí você olha para a cara do cidadão e fala, ô cidadão, se você soubesse a quantidade de coisa que eu tenho para fazer aqui, você está louco. Vamos lá. Então, assim, outro caso. Outro caso em que o processo, uma vez declarada incompetência relativa ou absoluta, não vai ser encaminhado. Gente, hoje em dia nós temos, só na Bahia, entre Justiça Federal, do Trabalho, etc., uns 12 sistemas. É PROC, é SAMP, SAIPRO, é SAGE, PJ de primeiro grau, PJ de segundo grau, é SAGE de segundo grau, PROJUDE. Todos esses. Eu atuo em todos esses. É horrível. Às vezes, você está atuando num PROJUDE, o cara não tem como remeter para a Justiça Comum, porque é SAGE. Ele vai remeter como? Não tira de um sistema e bota no outro, não. Não tem nem funcionário para fazer isso. Tem que extinguir. Às vezes o processo era físico, e se eu quiser enviar para a vara correta, é digital. Quem é que digitaliza? E se forem estados diferentes? Tem que sair daqui, tem que ir para Minas. Aí Minas fala, não vou digitalizar não, papá. E aí? A Bahia vai dizer, não, eu digitalizo e te mando. Eles extinguem. Vai extinguir. Está errado, mas vai extinguir. É isso que a gente tem que entender, né? Eu acho que isso é mais interessante a gente conversar aqui. Eu não quero ensinar a competência para vocês sabem. Mas a gente tem que debater isso aí, ó. É isso que a gente tem que resolver. É isso que a gente tem que se reunir, juntar uma comissão e bater no tribunal e falar, resolvam. Porque nós estamos do outro lado do balcão. Vocês estão sentados na cadeira para julgar. Toda a logística para chegar no momento da decisão é nossa. É nossa. Vamos lá. Gente, mais um aspecto importante. Essa decisão que declara a incompetência do juízo, seja ela absoluta ou relativa, se for pela lógica do sistema e for encaminhar o processo para o juízo correto, ela vai ser uma decisão interlocutória. Não está resolvendo o mérito do processo. Se extinguir o processo, seja por um problema estrutural, ou seja, pela lei do juizado, que é uma desgraça, está colocando fim à fase do procedimento. Logo, não é decisão interlocutória, é sentença. Ou seja, a depender da aplicação no momento do reconhecimento da incompetência, você pode agravar ou apelar. Mas espera aí, professor, espera aí, João, tem outra questão. Decisão de incompetência não está no 1015, não. A priori, só cabe preliminar e apelação. Então, eu quero que vocês prestem atenção assim, ó. Se o juízo, ele remeteu os autos para a vara correta, a priori vai caber preliminar e apelação, porque não vai caber agravo. E se ele extinguir, cabe apelação. Porque ele extinguiu o processo e não está remetendo para o juízo correto. E você pode discordar da incompetência também. O juiz pode estar equivocado na decisão dele. Tem uma complexidade envolvida aí. Vamos para o segundo passo desse problema? O STJ já entendeu que o recurso cabível é agravo. Por conta da tese de taxatividade mitigada. Eita, vamos parar agora para isso aqui.
Peraí, para tudo. O juiz declara a sua incompetência. Beleza? Declarou incompetência, absoluta ou relativa. Ou você discorda do mérito da declaração da incompetência. Não, o senhor é competente. Ou então você está dizendo, não pode extinguir porque o CPC manda remeter ao juízo correto. Você tem um mérito recursal que pode ser um ou outro. Se ele extinguiu, cabe apelação. Só vai caber apelação. Se ele, ou recurso nominado, se for no juizado. Se ele remeteu para a vara correta, é uma decisão interlocutória. Cabe agravo. O problema é que no juizado não cabe agravo. E agora? Talvez o certo seja extinguir mesmo. Que aí eu posso entrar com recurso nominado. Se ele remete para a vara cível, eu vou ter que agravar de algum jeito. Mas não está no 1015. Mas está na tese do STJ de taxatividade mitigada. Decisão que declara, para ficar claro, decisão que declara incompetência e remete os autos para o juízo correto, cabe agravo. Está no rol do 1015? Não. Está na tese de taxatividade mitigada do STJ. Isso é delicado. O juiz declarou incompetência, pensa no agravo. Pensa no agravo. Vamos pensar pelo que é certo no sistema, né? O que é a taxatividade mitigada? Olha só. A Corte Especial do STJ decidiu, tema 988, tá? O que é a taxatividade mitigada? A gente vai conversar muito sobre isso quando formos falar de tribunal. Mas o que é a taxatividade mitigada? Taxatividade mitigada é igual a urgência. Lembra do CPC de 73, que você podia entrar com agravo retido, que hoje em dia é preliminar de apelação, ou agravo de instrumento, quando fosse urgente. Taxatividade mitigada é igual a urgência. Só que é uma urgência que significa, na verdade, inutilidade da apelação. Quando a preliminar de apelação for inútil, cabe agravo. O STJ, ele colocou um 14º inciso no 1015. Exemplo, professor Rodrigo da Cunha, professor brilhante, do Rio Grande do Norte, radicado em São Paulo, ele dá um exemplo do segredo de justiça, que eu acho até que foi o leading case que motivou a decisão. Bom, se eu entro com uma ação, eu tenho uma ação, por exemplo, que é por erro médico, e o meu cliente, o erro médico foi no órgão sexual dele, na genitália. Foi fazer uma postectomia, que é a retirada de fimose, depois de velho, e teve um erro médico, com uma aparência horrorosa, etc. Tal. Como é que eu provo? Fotos. Tem fotos do pênis dele no processo inteiro. Logo, eu peço segredo de justiça. Se o juiz indefere isso no começo do processo e eu só posso apelar quando sair a sentença 3 anos depois, eu não tenho mais por que pedir segredo de justiça. Já está no mundo aí o processo dele. Qualquer pessoa tem acesso. Ainda mais agora com a desburocratização e com acesso restrito dos advogados aos processos. Acabou. Ou seja, no caso do segredo de justiça, esperar eventual apelação é inútil. Logo, cabe agravo. No caso da incompetência, esperar eventual apelação pode ser inútil também. Imagina que tirou o processo do cível e mandou para o trabalhista. Nem vai caber apelação. Nem cabe apelação no trabalhista. Só pode caber agravo. Então, decisão que reconhece a incompetência, seja ela relativa ou absoluta, cabe agravo. Agora, para exceção à regra em que o cara não remete ao juízo correto e ele extingue, desgraçado, vai caber apelação. E se for no juizado, professor, gente, me ajuda, não conheço, eu não consigo determinar. Se for no juizado e o cara declarar sua incompetência e extinguir o processo, caberia recurso nominado. Mas se ele declara sua incompetência e ele pretende remeter a algum lugar, contrariando a 9.099, caberia agravo de instrumento. Para quem eu não sei. Não sei se seria para a turma recursal ou seria para o TJ. Para a turma, São Paulo aceita agravo de instrumento. Bahia não aceita. Rio de Janeiro, Minas. O nosso sistema jurídico, em termos de competência, é uma loucura. É uma loucura. Bom,
Para finalizar essa parte, decisão que declara incompetência, seja ela absoluta ou relativa, cabe agravo, não pelo 1015, pela tese da taxa de atividade mitigada, declarada pela Corte Especial do STJ, lá em outubro de 2018. Beleza? Quando a gente for conversar sobre agravo, eu vou trazer um bocado de coisa aqui para a gente conversar, um bocado de loucura do nosso sistema que a gente tem que conviver. Deixa eu ver. Vamos lá. Eu tenho que falar rapidamente aqui só sobre as hipóteses de modificação da competência. Porque assunção de competência a gente fala na parte recursal, tá? Nós temos 5 hipóteses de modificação da competência. São 5 hipóteses interessantes. Não se preocupe, eu vou passar esse material para vocês, tá? Primeiro, regra da competência e competência. Todo juiz, ainda que incompetente absolutamente, tem um filete de competência para dizer da sua incompetência. Se ele for totalmente incompetente, ele não pode dizer que é incompetente. Algum poder decisório ele tem. E isso é a regra da competência e competência aplicável no Brasil. Segunda regra importante, perpetuatio jurisdictionis, que na verdade deveria ser perpetuatio da competência. No Brasil, uma vez estabelecida a competência, o sistema não deseja que nada altere a competência. Ou seja, vamos lá, ajuizei uma ação de alimentos, a mãe e o menino moram em Salvador, contra o pai que mora em Lauro de Freitas. A ação vai ser ajuizada aqui em Salvador, porque o credor dos alimentos e seu representante moram aqui. No meio do processo, o menino se muda com a mãe para São Paulo. O processo vai para São Paulo? Não. Perpetuatio jurisdictionis. Uma vez estabelecida a competência, a ideia é nunca alterá-la. Beleza? Fatores externos ao processo não vão alterar a competência. Mas nós temos 5 exceções. Primeira das exceções, olha só, quando a competência absoluta for alterada. Imagina uma cidade que não tinha vara de família, só tinha vara única. E aí cria uma vara de família. Eu vou pegar o processo de família e vou mandar para a vara absolutamente competente. Modificação da competência. Tirei de uma vara que não era de família, coloquei na especializada. Segunda hipótese, olha só, supressão de órgão judicial. O TJBA, nós sabemos, na época de Dr. Ezerval, ele fez uma modificação das comarcas do interior. Suprimiu algumas. Eu reputo como errado, eu acho que ele errou feio. Mas foi política dele, nada contra ele. Eu só acho que ele errou nesse ato. O doutor Antônio Pessoa Cardoso tinha ampliado, estava bom. Enfim, não importa a minha opinião. Ele fez, ponto. Quando houver supressão, naturalmente aqueles processos que tramitavam naquela vara tem que ser mandado para alguma vara, né? Não pode ficar sem julgamento. Modificação da competência. Terceira hipótese. Quando o exequente, na regra do 516, na hora de executar a decisão, ele toma conhecimento de que o executado, ele tem bens, mais bens, ou só tem bens em outra cidade. O que é que ele vai fazer? Ele vai levar a execução para essa outra cidade. Eu processei, lembra essa ação de alimentos? A mãe e o menino moram aqui em Salvador, o pai mora em Lauro de Freitas. Mas quando eu vou investigar a vida dele, todos os bens dele são imóveis, os declarados, e são em Ribeirão Preto. Para mim é muito melhor executar ele em Ribeirão Preto, por causa da especialidade, da territorialidade. Né? O que é que eu faço? Pego o cumprimento de sentença, quando eu vou deflagrar ele, e levo para Ribeirão Preto. Tem problema? Não. E ele pode dizer alguma coisa, ah não, para mim é pior Ribeirão Preto. Não é não, porque você tem um bocado de bens lá. Viu? Não é pior para você não. Quarta hipótese, ó, a mais louca de todas, grave violação a direitos humanos. Quando uma ação, qualquer ação que tramitar na justiça comum, tiver suspeita de grave violação, obrigado, meu irmão, de grave violação a direitos humanos, ó que loucura, atualmente a Procuradora-Geral da República pode fazer uma espécie de avocação. Ela entra com um pedido no STJ, dizendo assim, ó, está havendo violação a direitos humanos nessa ação que tramita na primeira vara civil do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Eu acho que seria melhor julgada numa vara federal, que tem especialidade em direitos humanos. Tire da Bahia e bote numa vara federal. E o STJ julga e pode dizer que sim. Olha que loucura. Hipótese louca, tá? Ô, gente, eu não botei a previsão legal aqui e não vou lembrar de cabeça. Mas está na Constituição, não está no CPC, tá? Essa da avocação está na Constituição.
Eu passo para vocês depois no material. E a última hipótese é a da prevenção e conflito de competência. Quando houver prevenção, você distribui uma ação que é na primeira vara, mas o juízo prevento era a segunda, por qualquer motivo, recursos, ações originárias de tribunal, obviamente vai ser deslocado o feito. Ou conflito de competência, artigo 66 do Código. Quando dois não querem julgar, ou quando dois querem julgar. Você instaura o conflito de competência, sobe, manda as partes se manifestarem sobre, ouve o Ministério Público e o tribunal decide. Tribunal ou STJ. Pequenininho, tranquilo. Quando a competência for relativa, aí nós temos duas hipóteses. Conexão ou continência. Né? Conexão, artigo 55, não é isso? Acho que eu coloquei aqui. Olha só. Pedidos ou causa de pedir semelhantes obrigam a reunião das ações. Existe uma teoria chamada teoria materialista, que fala que mesmo quando não estão preenchidos esses requisitos descritos na lei, se as ações tiverem potencial de decisões conflitantes, elas devem ser reunidas. Essa é a lógica, inclusive, do sistema de precedentes, quando afeta várias ações para dar uma decisão única. É uma espécie de conexão pela decisão. Ou quando existir continência, partes e causa de pedir. É aquela típica ação que eu entrei com o divórcio, minha cliente está pedindo só o divórcio. O cara entra com a ação depois pedindo divórcio e regulamentação de visitas. Bastou. A dele é maior, a minha é menor. A dele é continente, a minha é contida. Né? As ações têm que ser reunidas. Se a maior ação for ajuizada depois, é caso de reunião. Se a maior ação foi ajuizada antes, é caso de extinção da menor. Porque os pedidos já estão abrangidos pela maior. Bom, correndo um pouquinho nesse final, coloquei aqui algumas súmulas. A conexão após a sentença, ela não vai acontecer. Conexão só acontece até a sentença, porque a instabilidade, o medo de surgirem decisões conflitantes, acaba quando uma sentença é proferida, né? E, por final, coloquei um entendimento aqui de súmulas, versando sobre a impossibilidade de deslocamento da competência, impossibilidade de modificação da competência em algumas hipóteses, quando os processos já tiverem sido sentenciados. Então, na conexão, uma vez sentenciado, não vai haver mais reunião de processos, e na modificação absoluta de competência, se já houver sido sentenciado o processo, também não vai haver modificação. Tá? Ou seja, naquela hipótese em que eu tinha uma vara única e foi criada uma vara de família, se o processo que está na vara única já foi sentenciado, não vai ser enviado para a vara de família, não, ele vai se manter lá. Já sentenciou, aguarda, exatamente. Porque o interessante do processo é o conhecimento, né? Se o conhecimento já foi encerrado, paciência. Agora a instância é recursal. E aí não tem mais por que mudar. Bom, gente, correndo um pouquinho nesse final por causa do tempo, me perdoem, eu já até me excedi aqui, perdoem vocês aí do interior, perdoem aqui minhas amigas. Reitero mais uma vez a minha felicidade de estar aqui. Agradeço muito a atenção de vocês. O debate foi bacana, agradeço muito, muito, muito mesmo. Tá bom? Obrigado. Só vou pedir uma foto para eu poder botar nas redes sociais. Obrigado, gente. Obrigado.